Bom dia. Bom dia a todos. Cumprimento o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Miranda do Douro, o Sr. Diretor do Agrupamento de Escolas, cumprimento todos os convidados, a todos os alunos, professores, auxiliares de lição educativa presentes, aos técnicos da DGEST, ainda um cumprimento muito especial a todos os alunos e professores que se encontram nas diferentes escolas em todo o território nacional, Açores e Madeira. Esta iniciativa integra a mochila cultural digital no âmbito do Plano de Recuperação das Aprendizagens Escola Mais 21-23, plasmada no Projeto Cultural de Escola de Miranda do Douro. Hoje o Plano Nacional de Artes convida-vos a conhecer as culturas e o património deste território com o tema Ritmos de Miranda do Douro, assistindo à transmissão em direto. Estamos em Miranda do Douro, cidade raiana portuguesa, em terras de Trás-os-Montes, distrito de Bragança. É a fronteira mais antiga da Europa, com alguns limites estabelecidos desde o tempo do Condado Portucalense e do Reino de Leão. Sem mais demoras, passo a palavra ao Sr. Diretor do Agrupamento de Escolas de Miranda do Douro, António Santos. Muito obrigado. Eu queria começar por agradecer a oportunidade que nos dão, agradecer ao Plano Nacional das Artes a oportunidade que nos dão de trazerem aqui esta mochila cultural, é assim que se chama. Nós ficamos muito orgulhosos com isso, termos sido premiados. É uma oportunidade única que nós temos de divulgar a nossa cultura e as nossas tradições, e um dos pilares básicos dessa cultura mirandesa é precisamente a língua mirandesa. Como sabem, é uma língua, é a segunda língua de Portugal, é uma língua ensinada nas escolas do agrupamento, só ensinada. E eu estou muito orgulhoso com isso, porque nós temos cerca de 80% dos alunos inscritos de forma voluntária nas aulas de mirandês, o que é, assim, um número considerável e, para mim, digno de relevo. Os alunos, é uma disciplina de opção. Eles podiam não ter nada, mas optaram, e juntamente com os seus encarregados de educação, por ter o mirandês como língua segunda, com aulas na escola. Por outro lado, temos também a questão dos pauliteiros, que é uma componente muito importante da cultura mirandesa. Nós já há muitos anos que vimos assistindo nas terras de Miranda a uma recuperação destas tradições muito importantes. Eu lembro-me quando vim para aqui para a escola já há um bom par de anos, em que nós quase não conseguíamos arranjar 8 pessoas para dançar os pauliteiros cá na escola. E o gaiteiro tinha que ir, e era uma pessoa de uma aldeia que nós íamos buscar, de Vilachã, um senhor que lá havia que tocava muito bem. Então, cada vez que queríamos atuar com o grupo, tínhamos que ir à aldeia buscar o senhor que vinha cá a fazer o favor de tocar connosco para os alunos poderem dançar. Felizmente, hoje, o panorama é completamente diferente. Assistimos nos últimos anos a uma recuperação imensa a nível do ensino da música, das gaitas, por exemplo, e hoje em dia temos, só cá na escola, temos dezenas e dezenas de alunos que sabem tocar a gaita, portanto, e que estão preparados para atuar juntamente com os pauliteiros. Esta dança dos pauliteiros é uma dança importantíssima no âmbito da cultura mirandesa, e nós orgulhamos-nos de ter cá na escola vários grupos a atuar ao mesmo tempo, tanto masculinos como femininos. Vejam, já que estamos nos 50 anos do 25 de Abril, de referir essa questão. Temos pela primeira vez, há uns anos a esta parte, a dança dos pauliteiros executada por meninas. Eu, quando vim para a escola já há um par de anos e lancei essa ideia, porque havia poucos dançadores rapazes, porque é que não fazemos também com as raparigas? E aquilo causou logo um sururu muito grande, caiu o Carmo e a Trindade, onde é que já se viu as meninas a dançarem pauliteiros, era uma coisa de outro mundo. Felizmente, e também por causa da liberdade dada pelo 25 de Abril, as mentalidades foram mudando e hoje é uma realidade, as raparigas estão em pé de igualdade com os rapazes e isso para nós é ponto de honra. Encerro agradecendo a presença de todos, a colaboração de todos os técnicos da DGEST, do Plano Nacional das Artes, muito agradecidos por nos darem esta oportunidade e até já. Agora passo a palavra ao Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal de Miranda do Douro, Nuno Rodrigues. Muito bom dia a todos.
Antes de mais, agradecer ao Sr. Diretor da Escola e a todos os professores, claros e alunos. Sem a vossa colaboração isto era impossível. Agradecer também ao projeto de artes, Plano de Artes, e na professora Inês. Muito obrigado por terem escolhido Miranda para fazer aqui a mochila cultural este ano. Em nome do município é sempre uma honra recebermos isto. Dizer que os politeiros e a língua é uma marca identitária da nossa região e do nosso território, não só de Miranda, mas do Planalto Mirandês. Nós falamos sempre no Planalto Mirandês porque somos todos um. Miranda é o nome fundamental, mas o Planalto somos todos. Dizer também que nós, município, estamos sempre abertos a estas colaborações, não gostamos de interferir, e o professor António sabe que nós não gostamos de interferir, mas gostamos de participar e estamos sempre disponíveis para qualquer que seja a participação. Se podemos ser acusados de interferir muito, mas é porque somos convidados. Quando não nos convidam, nós ficamos no nosso cantinho e não queremos interferir com a escola, muito pelo contrário. Estamos sempre abertos na participação, em tudo que pudermos ajudar, nós estaremos sempre disponíveis. À professora Inês, mais uma vez, agradecer a iniciativa de terem vindo aqui, agradecer também ao pessoal técnico da DGEST, sem eles também isto não era possível, e dizer que Miranda está de braços abertos para os receber sempre. Muito obrigado. E agora, de seguida, convido-vos a escutar a mensagem da subcomissária Sara Briganti, do Plano Nacional de Artes, que ela gostaria muito de estar aqui, mas por razões profissionais foi impossível, e ela vai falar-nos sobre o direito à língua materna como um dos direitos culturais que é preciso defender. Estão hoje nesta mochila cultural. O meu nome é Sara Briganti. É uma alegria estar convosco, mesmo que à distância. Acreditem que adoraria ir-me aí a Miranda do Douro e, sobretudo, poder assistir àquilo que se vai passar, mas não me foi possível e, portanto, não quis deixar de vos dar umas palavras de agradecimento pela organização deste encontro, cumprimento também a doutora Helena Barril, Presidente de Câmara de Miranda do Douro, o professor António Afonso, que dirige o agrupamento de escolas de Miranda do Douro, e todos os artistas e todos os jovens que se reuniram connosco. Um agradecimento muito particular também aos meus colegas do Plano Nacional das Artes, a professora Inês Falcão, que tem sido uma incansável coordenadora dos projetos culturais nessa região tão diversa e tão rica culturalmente. Cumprimento também a minha colega Joana Félix e todos e todas que aí estão. Hoje vou falar muito brevemente, dar assim umas palavras de abertura sobre o significado de defendermos os nossos direitos culturais. O que são isso, direitos culturais? Essa é uma pergunta que muitas vezes nos fazem, porque falamos tantas vezes de direitos sociais, direitos económicos, mas a cultura está bem defendida na nossa Constituição Portuguesa de 1976 e porque há um reconhecimento profundo do papel da cultura na vida cotidiana do cidadão. E também na forma como esse cidadão, como cada um de nós, exercemos a nossa cidadania, participamos na vida da sociedade. De uma forma esclarecida, de uma forma interventiva e bastante implicada. É isso que queremos, é isso o papel da escola também. Criar cidadãos ativos que sabem exprimir as suas ideias e participam na comunidade e nos territórios. Então, o que são direitos culturais e porque que falamos de cultura como algo que não está fora do nosso universo cotidiano. Tantas vezes pensamos em cultura como aquilo que se faz depois de todas as tarefas. Associamos muitas vezes as artes e a cultura ao lazer. É verdade, mas não só.
Pensem, por exemplo, na importância de, a cada manhã, acordar, tomar um banho e colocar uma música de que gostamos, como isso influencia o nosso bem-estar. Ou poder ler um poema a um amigo. Combinar com alguém que faz parte do nosso círculo mais íntimo, ir ver um filme ao cinema e poder discuti-lo depois com muita honestidade. Ou dançar. Dançar é das formas que mais prazer nos dá quando queremos exprimir a nossa alegria, ou mesmo quando queremos exprimir saudade, por exemplo. Cantar também. Os TikToks que estão por todas as redes sociais são também formas de expressão cultural. Na verdade, a cultura e as artes são modos que usamos, cada um de nós, para exprimir o que sentimos a partir de experiências às quais fomos sujeitos. E isto foi sempre assim, e é por isso que hoje temos um património tão rico de expressões culturais. Desde a língua e a forma como falamos, os nossos gestos ou algumas expressões idiomáticas que usamos, mas também a forma como decidimos usar essa língua, as entoações. E, por exemplo, quando nos vestimos, os trajes que vestimos, os trajes que criamos para eventos culturais específicos, para reuniões, tudo isto é cultura. E existem instituições que são dedicadas justamente a preservar estas expressões culturais. Por exemplo, os museus, os centros etnográficos, mas também cada um de nós, na forma como conta essa história. É muito importante sabermos o que foi criado pelos nossos antepassados e revivê-lo hoje, tentando perceber qual o seu significado hoje. Essa é uma tarefa que nos cabe, porque imaginem o que seria um mundo em que todos falávamos a mesma língua, em que todos nos vestíamos da mesma forma ou dançávamos com os mesmos gestos. Acho que seria um mundo muito aborrecido, creio que concordarão comigo. Então a diversidade cultural é um dos bens comuns mais importantes que é preciso defender e preservar. E é por isso que na escola a cultura é fundamental, não só nas disciplinas artísticas, como na educação visual, ou quando aprendemos a tocar flauta, mas em todas as áreas do conhecimento. A cultura faz parte da vida, não é algo que seja um luxo, não é só quando vamos à ópera, ou se formos alguma vez, ou ver um espetáculo que estamos a ser culturais. É em todos os momentos da nossa vida. Esta é uma ideia muito importante. Então, que direitos culturais temos enquanto cidadãos? Ora bem, a nossa Constituição, que é assim um documento de facto muito importante, 1976, que nos mostra que direitos, que deveres é que temos enquanto cidadãos. Ela fala de 3 dimensões em termos de direitos culturais. A dimensão da fruição cultural significa podermos ter acesso ao museu, aos espetáculos que queremos ver, ao cinema. Mas também uma outra dimensão muito importante é o de podermos criar cultura. Podermos ter as ferramentas ao nosso dispor que nos permitam ser artistas, sermos criadores de expressões culturais. Podermos ter as ferramentas para escrever um poema e publicá-lo, por exemplo. Dentro destes direitos estão também os direitos de propriedade intelectual, de sermos donos também desse produto cultural que criamos.
Também temos direitos culturais relacionados com a criação de iniciativas culturais. Imaginem, por exemplo, que vocês gostariam de organizar um festival na escola, de organizar uma tarde de leitura de poemas ou um sarau. Tudo isto são formas de produção cultural que nos dizem que todos nós somos também agentes culturais, todos nós podemos intervir, organizar eventos de cultura. E falo-vos de tudo isto porque é essa diversidade, o significado que as artes têm para cada um, a forma como nos exprimimos, como usamos a nossa língua materna, como gostamos de usar um traje que é especial, já não pertence só aos dias de hoje, mas que gera a memória desses antepassados, ou como vamos buscar expressões de dança, de folclore, que fazem parte da tradição da nossa comunidade, do nosso território, e isso faz-nos sentir que também pertencemos ali, àquele lugar, e por isso temos o direito de nos exprimirmos desta forma. É porque cada um de nós decide participar na cultura que ela está sempre a renascer. Mesmo que seja uma expressão antiga, mesmo que seja uma expressão ancestral. É nosso dever, enquanto cidadãos, e aqui falo-vos de deveres culturais, não deixar morrer essas expressões. Sermos defensores dessa memória e sermos também aqueles que vestimos o património como se fosse uma segunda pele. Quando usamos uma expressão em linguagem, quando fazemos determinado gesto, quando vestimos um traje, estamos a fazer reviver a cultura dos nossos antepassados, e essa defesa do património faz parte dos deveres culturais. Nós temos que salvaguardá-lo, defendê-lo, para que a tradição seja algo que levamos também para as gerações que se seguem. Quando falamos de cultura e de criação de cultura, por vezes falamos de expressões culturais que ainda nem sequer têm um nome. Isso também é importante. É importante sermos os criadores daquilo que são os patrimónios de amanhã. Falei-vos aqui de direitos culturais, de deveres culturais e de cidadania cultural. E gostava de terminar dizendo que tudo o que se passará hoje nesta mochila cultural e que se passa a cada dia na escola, na rua, na família, são momentos que temos que guardar, contar as histórias que aí se passam, para que a cultura seja algo que transforma a nossa vida, que está a cada instante a ser vivida de forma plena e que realmente dá significado às experiências que fazemos do mundo e à nossa relação com esse mundo que tantas vezes nos é difícil compreender, descobrir, mas é através destas expressões que vamos fazendo sentido da relação que temos com os outros, com o universo, com o conhecimento, mas sobretudo connosco próprios. Que tenham um dia muito inspirador e espero ver-vos noutra ocasião presencialmente. Um grande abraço, um grande parabéns a todos que organizaram esta sessão. Até à próxima.
Ora, e acho que está na hora de conhecer e divulgar os politeiros, que eu acho que é para isso que nós estamos aqui, e o resto do país também, e os Açores e a Madeira. Portanto, eu chamava, era se os politeiros podem entrar já, e sem esquecer que alguns autores, como Abade Bassal, o Francisco, defendem que haverá poucas diferenças entre as antigas danças gregas e as danças dos politeiros. Vamos ver se isto corresponde à verdade. Até já!
Espoliteiros e, como se perceberam, os instrumentos que mais rapidamente identificam esta tradição musical mirandesa são a gaita de foles, a caixa e o bombo. Mas para isso vamos ter aqui o professor Fernando, que nos vai falar sobre esta dança guerreira, se identifica, e quais são as características e a razão de ser dos Espoliteiros. Professor Fernando. Muito obrigado. Sim, é sempre muito emocionante ver dançar os Espoliteiros. E os Espoliteiros da nossa escola, então, emocionam-nos de uma forma diferente. Sobre os Espoliteiros, eu queria dizer que não temos grandes certezas quanto à origem. Fala-se em danças pírricas que vêm de um tal rei Pirro da Grécia. Esse rei escreveu e foi um grande guerreiro. Ele conseguiu ser considerado um dos melhores generais da altura. E, portanto, esse rei, dizia ele, que estas danças serviam para exercitar os jovens e treiná-los para a guerra. Teremos, portanto, que aceitar que, em princípio, são danças guerreiras. A origem será danças guerreiras. E por isso mesmo é que também não entravam as meninas. No princípio, as danças seriam só destinadas aos rapazes é que dançavam, porque também só os rapazes é que iam para a guerra. As mulheres ficariam na retaguarda a fazer outros serviços, mas não iam para a guerra. Hoje em dia também já as meninas vão para a guerra, não é? E hoje em dia também já as raparigas entram nos exércitos e, portanto, estamos numa fase completamente diferente. Por isso mesmo também as meninas têm direito a dançar Espoliteiros. Nós, aqui na nossa escola, começamos antes de ter aparecido a pandemia. Tínhamos na altura um grupo de alunos do ensino profissional que conseguimos ensaiar através de um projeto do PICI, que nos pôs aqui alguns equipamentos e também nos pôs 2 técnicos. E através da autonomia curricular conseguimos que duas turmas do ensino profissional dançassem Espoliteiros e ensaiassem. Nessa altura começámos a integrar também as meninas nas danças dos Espoliteiros. E tínhamos um grupo, ainda agora aqui a minha colega ao lado estava a dizer, tínhamos um grupo constituído por rapazes e por raparigas e dançavam muito bem. Chegámos a apresentá-los em palco, chegámos a estar em cerimónias na cidade e também fora da cidade, e estavam muito bem equipados já. Portanto, isto foi antes do Covid, em 2019. Entretanto, esses alunos saíram da escola, tivemos que ensaiar outros alunos. Nesta altura temos 3 grupos de rapazes preparados para dançar em qualquer altura e temos mais um grupo de meninas, que é o que está na vossa frente, e poderemos também conseguir outro grupo com meninas do 8º ano. Desculpem. Portanto, estamos nesta altura com uma dinâmica muito forte a nível de danças tradicionais, danças de Espoliteiros, e convém que se diga que estes meninos ensaiam nas horas do almoço e sempre que podem. Sempre que haja um momento, eles aproveitam esse momento para dançar Espoliteiros. Não temos, portanto, horas destinadas para ensaios. Eles ensaiam sempre que podem, logo que podem, e principalmente nas horas do almoço, no intervalo do almoço. Qualquer coisinha mais depois podemos falar mais à frente, está bem? Ora bem, eu pedi agora novamente aos Espoliteiros que eles vão dançar Os Filhos da Madrugada. E porque estamos nas comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, eu acho que vai mesmo a propósito e vamos todos aplaudir e ouvir esta dança dos Espoliteiros de Miranda. E a partir de Miranda, logicamente.
contextualiza o mirandês como uma língua e a sua articulação com as dimensões relacionadas com a promoção do património local. Tem a palavra o professor Duarte. E ele pedir o seguinte, se ele nos fala um bocadinho na língua... Tanta pergunta em pouco tempo, muito bem. Antes de mais, agradeço o convite e queria saludar a esta mocidade toda. Buenos dias a todos. Ouvimos o vídeo, este vídeo que passou aqui e que falava na diversidade, não é? Era bastante enfadonho nós, aqui na Terra de Miranda, se falássemos todos só português. E as pessoas aqui, nós somos bilíngues por natureza, a par do português também falamos ao mirandês. Portanto, falar mirandês e falarmos um bocadinho da nossa identidade, da nossa história, ao mirandês manifesta-se neste tipo de manifestações culturais, não é? Dos politeiros, das danças. Ao mirandês e uma língua, digamos que latina, nasceu do latim, teve uma evolução bastante própria, a partir dos romances da escritura leonês, principalmente no século VI, século VIII, e digamos que foi uma língua que é importante, não só da nossa terra, mas das vizinhas terras aqui de Espanha, de Leão. Foi uma língua culta, uma língua falada em mosteiros, uma língua falada por reis também. Com o desaparecimento do Reino de Leão, digamos que ao mirandês quedou aqui nestas terras meio envergonhado, meio escondido, não acompanhou as grandes revoluções e manifestações culturais do século XVI, o humanismo, não é? E digamos que só muito mais tarde, em 1884, e é que José Leite Vasconcelos, numa viagem que fiz aqui a Miranda, acaba por publicar um primeiro livro em mirandês que ele chama Flores Mirandesas. Durante muito tempo, o mirandês foi uma língua familiar, falada exclusivamente em casa, no meio familiar, num contexto de diglossia linguística, ou seja, os mirandês falavam mirandês entre eles, na família, e com as pessoas desconhecidas, com as pessoas que vêm de fora, falavam ao português. Portugal, durante muito tempo, e digo aborridamente, foi um país aborrido, sabes porquê? Chato, enfadonho, porque durante muito tempo foi considerado um país monolíngue. Só em 1998, com a lei que saiu em 99, e aquele Estado português reconhece ao mirandês como uma língua, não é como outra língua. E neste momento nós temos três línguas em Portugal, não temos duas. Temos ao português, temos ao mirandês e temos a língua gestual. Não é? São três línguas que nós temos em Portugal. Com respeito ao mirandês e esse sinónimo pode ser uma força de desenvolvimento da nossa terra. A começar pela literatura, pelos livros que se publicam, a começar também por criar curiosidade às pessoas que venham de outras partes do país e que nos queiram conhecer e que quedam aqui a Miranda, digamos que pode mexer com a economia local, a começar pelo comércio, com a restauração, com a hospedaria, não é? Podemos visitar muitas pessoas e pode funcionar como motor de desenvolvimento também a esta terra de Miranda. A mim, falar mirandês nunca me ocupou campo. Estamos na União Europeia e o ADN da União Europeia são as línguas e a diversidade cultural e a diversidade linguística que nos caracteriza. Falando mirandês, estamos todos a quedar mais ricos, não é? Estamos a falar da nossa terra, da nossa identidade, dos valores que nos puxam para arriba e que nos fazem ser diferentes de outros sítios de Portugal e não só. Muito bem, obrigado. Obrigada a nós, professor Duarte Martins, por esta excelente explicação sobre o mirandês. E agora pedíamos novamente aos pauliteiros para terminarem uma dança assim muito especial.
objetivo desta mochila cultural é também levar até vós a riqueza destes trajes transmontanos dos pauliteiros de Miranda, sem esquecer a capa de honras, que é o ex-libris de Miranda do Douro. E, a partir deste momento, eu vou passar a palavra à Joana Félix, que ela nos vai falar sobre a tradição é uma aventura. Joana, como é que este título, que era a exposição da arte do Ernesto de Sousa, qual a comparação com a dança dos pauliteiros de Miranda do Douro e este enquadramento, para nós percebermos um bocadinho? Buenos dias. Espero ter dito bem, que aprendi há bocadinho. Foram ali as pauliteiras que me... Pois, a tradição é uma aventura. Eu só lhe roubei a frase porque acho que ela descreve bem aquilo que é a minha visão e a nossa visão da tradição na educação. Então, eu escrevi aqui umas coisas que é para não me perder. A gente, quando fala do que gosta, tende a espraiar-se, e eu, como não quero desobedecer aqui à minha querida a Inês, depois dá-me nas orelhas. Vamos lá. Falando aqui diretamente daquilo que é nosso trabalho nas escolas do Plano Nacional das Artes. No nosso manifesto, nós assumimos a missão de promover a transformação social, mobilizando o poder educativo das artes e do património na vida dos cidadãos, para todos e com cada um. E propomos-nos fazê-lo a partir de várias premissas, das quais vou realçar as seguintes que me parece que têm a ver com isto. O conceito de cultura enquanto formação da atenção e enquanto mediação para nos reconhecermos e construirmos a nossa identidade individual e coletiva. A noção de que, através das artes, das atividades culturais e do acesso ao património material e imaterial, nós ampliamos na escola a qualidade e a quantidade das vivências e das competências que desenvolvemos, reforçamos também a abertura à comunidade e ao mundo e educamos e formamos de uma forma inclusiva para as diversas linguagens, inteligências e modos de comunicar. A convicção também de que a vivência cultural participada favorece o desenvolvimento de sentimentos de pertença e incentiva a participação dos cidadãos, dando-lhes a possibilidade de fazer ouvir a sua voz, valorizando os seus conhecimentos, as suas práticas e as suas tradições. E, por fim, a ideia de que o conhecimento do património e das artes nos permite uma consciência histórica e nos inscreve como parte de uma herança, de uma tarefa infinita que recebemos como herança e que devemos renovar para o futuro e que nos ajudará a derrubar muros, a interrogar fronteiras e a preparar a mudança que compõe o mundo e a vida. E é a partir de premissas como estas que o PNA lança a sua ação nas escolas, já sabemos, com o programa Indisciplinar a Escola e a decorrente criação de uma equipa de trabalho construtora de um projeto cultural de escola com o objetivo de promover uma escola conectada, aberta, criativa, reforçar a identidade de cada agrupamento de escolas, considerando o seu contexto territorial, social, cultural e articular escola, currículo, conteúdos, território, comunidade, património, cultura local. É com estes projetos que começa a aventura PNA nas escolas. E a propósito dos ritmos de Miranda, e depois de assistirmos a estas belas exibições dos grupos de pauliteiros e pauliteiras do agrupamento de escolas de Miranda do Douro, é que tomo de empréstimo uma frase ao Ernesto de Sousa e digo: a tradição é uma aventura, é uma incrível e necessária aventura para as escolas embarcarem e levarem a cabo. E explico. A dança aparece-nos em testemunhos gráficos muito remotos, 15 mil anos atrás, antes ainda de aparecer, diz-nos Edgar Morin, as noções de cidade e Estado. Antes de haver cidades e antes de haver o conceito de Estado, de países, na vida do Homo sapiens, já havia dança. Foi como um ritual que a dança se impôs na evolução das sociedades primitivas com o objetivo de exprimir emoções, de comunicar com as divindades, de prestar culto às forças da natureza, aos deuses, prestar culto aos mortos também, celebrar acontecimentos e tentar interferir na própria natureza. As sociedades dessa época viviam com um bocado de medo de tudo o que as cercava e consideravam que a sua sobrevivência era um favor dos deuses e portanto, davam à sua vida um sentido ritual de várias formas e uma delas era a dança, que manifestava o seu misticismo.
Na sua origem, portanto, as danças eram rituais de muitos tipos, astrais, passagem, rituais de nascimento, de iniciação, rituais nupciais, rituais fúnebres, rituais de trabalho, de sedução, rituais guerreiros e rituais cívicos. Todas as danças eram originariamente sagradas e imitavam sempre um gesto arquetípico ou comemoravam um momento mítico. O filósofo Mircea Eliade diz-nos que, no início, todo o universo imaginário era um universo religioso e que a autonomia que temos hoje da dança, da poesia, das artes plásticas, é uma descoberta recente na história da humanidade. Na origem, todos estes mundos eram imaginários e possuíam um valor e uma função religiosa. A vida moderna veio desacralizá-los, mas há todo um resíduo mitológico que sobrevive. Descobrir esse resíduo mitológico é uma aventura tão interessante como desenterrar um tesouro. E a tradição tem uma grande importância, mas não é no sentido de saudosismo, de dizermos, antigamente é que era bom. Não, não é isso. É no sentido de autoconhecimento, de autocompreensão. Precisamos de saber de onde vimos para podermos projetar para onde vamos. A palavra tradição tem origem no latim e significa entregar, transmitir. Mas ela não se limita à conservação e transmissão de conhecimentos. Ela integra experiências novas, não é estática. O sociólogo Anthony Giddens diz que ela é reinventada por cada nova geração à medida que esta assume a herança cultural daqueles que a precederam. A aventura da tradição é também a de estar em constante dialética com os valores emergentes na construção da identidade cultural das comunidades. Por isso é que o agrupamento de escolas de Miranda do Douro tem um grupo de pauliteiras, porque a cultura hoje não é igual à cultura quando começou a haver grupos de pauliteiros. E a tradição reinventa-se, adapta-se, abraça a cultura emergente. Sobre as danças dos pauliteiros e pauliteiras, já nos falou aqui o professor. As opiniões variam, há as danças pírricas, não é? Dos gregos, que eram de proveniência divina, mas também, também se encontram danças, atribuição das danças de fertilidade, danças da Tartésia, dançadas por homens em traje militar e em honra dos deuses, mas há também ainda quem compare os trajes que vocês veem ali nos rapazes com o traje do soldado greco-romano, quando estiveram aqui na Península, portanto, que tinham umas saias e umas tiras de couro, que aqueles lenços podem eventualmente fazer lembrar. Mas as opiniões convergem todas num sentido. Elas são danças muito antigas, com raízes profundas no povo ibérico, antes mesmo da formação de Portugal, e são danças guerreiras. A sua expressão guerreira observa-se no bater dos paus uns nos outros, no barulho, no rodopiar dos elementos ao encontro uns dos outros, como em atitudes de ataque e de defesa. Conseguimos todos ver isto, não conseguimos, quando vimos as danças. O final em conjunto, como se fosse um baile triunfal de vitória. É muito fácil ver isto quando os vemos dançar. Da sua origem, elas terão recebido influências das tradições militares dos povos indo-ibéricos e depois dos greco-romanos. Naturalmente, também vieram a sofrer influências medievais e posteriores, principalmente influências da tradição cristã dos povos peninsulares. Tendo em conta as suas características coreográficas, digam lá se estas danças não parecem estar a recriar uma luta do bem contra o mal. Isto, a gente não precisa da Marvel. A gente tem aqui os guerreiros do bem a triunfar contra o mal. O homem contra algo maior do que ele próprio. Esta ideia de luta está bem expressa, do princípio ao fim. O ruído, reparem, o bombo, a caixa, o rufo, a caixa de guerra, o bater das botas no chão e o barulho que os paus de madeira fazem uns com os outros. É um ruído forte, marcado, imponente, que pode estar ligado à ideia de intimidade, de marcação de território, de afirmação de poder. No final das danças, quando todos se juntam e dançam em conjunto e batem com os pés no chão,
surge inevitavelmente a ideia da exultação, da exaltação, da comemoração da vitória. Este final conjunto parece simbolizar a vitória final sobre as forças do mal. Nos rituais há quase sempre no final uma encenação festiva de triunfo e exaltação, que nós podemos observar nestas danças. E é claro que estas danças pagãs sofreram uma aculturação pela tradição cristã, tendo tomado significados diferentes dos que possuíam no início, mas isso não as torna menos importantes. Pelo contrário, a meu ver, torna-as mais significativas ainda, porque representam a nossa visão do sagrado ao longo do tempo. O agrupamento de escolas de Miranda do Douro entende bem como a tradição é importante e há muito que a incorporou no seu projeto educativo. O meu desafio para as escolas agora, que nos estão a ver pelo YouTube, é que abracem essa grande aventura que é a tradição e irem descobrir que danças contam a história das suas comunidades e descobrir nelas os gestos arquetípicos que são da humanidade inteira. Aposto que vão encontrar danças circulares, porque todas as culturas humanas têm o círculo como um símbolo, ou então danças como estas que têm um corredor e em que eles passam pelo centro, é o símbolo da porta estreita, de um ritual de passagem, ou os braços no ar, simbolizando a comunicação entre o sagrado e o profano, e tantos outros. A emoção de perceber que esses são gestos que transcendem as fronteiras políticas e geográficas e que são comuns à grande família humana que todos constituímos, será de certo uma grande aventura. Só deixo um pedido. Depois contem-nos como foi essa grande aventura. Muito obrigada e parabéns aos dançarinos. Obrigada, Joana, por este desafio para todas as escolas. E agora pedia só ao Amadeu se nos brindava com mais uma dança.
Ora bem, como esta mochila cultural está quase no fim, eu perguntava ali ao apoio técnico se há alguma questão, alguma pergunta das outras escolas à qual tínhamos que responder. Não sei se há alguma questão. Não há? Então, se não há alguma questão, eu vou colocar uma questão. Eu vou colocar uma questão aqui ao professor Duarte Martins e que nos diga, porque em relação ao mirandês ou à língua mirandesa, como é que se dá a transição do mirandês, da língua exclusivamente oral, para a língua também escrita, professora? Muito bem. Em mirandês ou português? Em grave, vou falar fidalgo. O processo foi muito moroso. Digamos, o primeiro registro escrito, que é conhecido por nós, portanto, em relação à língua mirandesa, tem a ver com José Leite Vasconcelos, com a publicação do livro Flores Mirandesas em 1884. Digamos que de 84 até praticamente a década de 80, 90, não houve assim tantos escritores. Regra geral, os primeiros escritores de mirandês eram padres ou então pessoas que trabalhavam, digamos, na função pública, entre aspas, porque as pessoas eram analfabetas, a escolaridade não era obrigatória, havia pouca gente a escrever português, quanto mais mirandês. Digamos que o boom da escrita, falando assim do mirandês, dá-se muito mais tarde, talvez na década de 90, e depois com o reconhecimento do mirandês como língua. Digamos que foi publicado uma proposta da Convenção Ortográfica para que as pessoas pudessem escrever mais ou menos da mesma maneira, porque isto dentro do mirandês nós temos algumas variedades, o que é perfeitamente normal numa língua. O português tem variedades, o próprio mirandês também tem variedades. Apesar de ser falado num espaço geográfico muito pequenino, o mirandês também apresenta algumas variedades. No entanto, apesar das variedades, há uma grande unidade. Os mirandeses entendem-se falando mirandês. O mirandês de Raio, o mirandês da Zona Central ou o mirandês de Sendim, se falarem a língua deles, não é? Entendem-se perfeitamente, não há barreiras. E digamos que com a Convenção Ortográfica, digamos que apareceram mais pessoas a escrever em mirandês e o facto também de haver gente também com mais habilitações, com maior consciência linguística, com mais estudos. Isso permitiu que as pessoas deixassem de ter vergonha, não é? E começassem também a escrever mirandês e até agora existem bastantes livros publicados em mirandês, poesia, teatro, narrativa, bastantes traduções também. O mirandês também começou por traduzir obras, foram os primeiros passos da literatura, com José Leite Vasconcelos, a traduzir alguma camoniana, alguns escritos originais também, poesia, narrativa, encontramos um pouco de tudo. E felizmente há bastante gente já a escrever em mirandês, isto para não falar no meio também do mundo virtual, as redes sociais também, há muita gente também a escrever mirandês, a comunicar em mirandês, o que é saudável e bastante positivo para uma língua que se queira transmitir. E a escola também tem feito esse papel nestes últimos anos. Portanto, o mirandês, durante muito tempo, confinado apenas ao meio familiar, e digamos que a escola, nestes últimos anos, veio, de certa forma, ocupar o espaço das famílias e, além de poderem falar mirandês, nas aulas, que eu insisto bastante com os meus alunos, também podem escrever mirandês. Portanto, só na escola é que podem escrever e muitos, o contacto que têm com o mirandês acaba por ser na escola, porque não falam mirandês em casa. Digamos que a escola é uma mais-valia neste enriquecimento linguístico e na preservação da nossa língua, que se manifesta em todos estes atos. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Duarte, por estes esclarecimentos. Eu acho que está de parabéns o agrupamento de escolas de Miranda do Douro por ter, no fundo, no currículo, faz parte do seu currículo, a língua mirandesa.
E, para terminarmos, eu tenho que agradecer à coordenadora do Projeto Cultural de Escola, a Ana Luísa Pombo, também, claro, aqui ao Sr. Diretor, o professor António Santos, pelo facto de apoiar desta forma carinhosa o Plano Nacional de Artes e através do seu Projeto Cultural de Escola, porque, no fundo, esta escola é um polo cultural e aquilo que se pretende no Plano Nacional de Artes é que isto aconteça. E o polo cultural acontece efetivamente aqui em Miranda do Douro. E através de Miranda do Douro, um bom dia e continuação de muito bom trabalho.